Opa, aqui é o Paulo, em mais um vídeo do Monólogo de um Cara de TI. Hoje eu quero falar sobre ditados populares. Eu sempre fui fascinado por ditados populares porque eu acho que eles são conhecimento comprimido que passa de geração em geração e que é impressionante você tentar descobrir como que as pessoas chegaram naquela conclusão. Eu sou mais fascinado não pela coisa em si, mas pelo processo de como as pessoas chegam a determinadas conclusões. E eu queria dividir isso com você. A minha avó, ela tinha uma frase que ela falava com muita frequência para mim, que era: o espelho dos outros serve pra gente se espiar. Sempre achei isso fascinante. E o que ela queria dizer, basicamente, era que se você visse como as pessoas conduzissem a vida delas e visse tanto os acertos quanto os erros, você podia fazer melhores escolhas de como conduzir a sua vida, entendeu? Apesar de eu não concordar 100% com essa frase, ela tem algo bem intrigante nela, que é sobre a arte da observação, tá? Então, o observar algo torna a gente capaz de aprender alguma coisa nova, seja que a gente concorde ou não. E aí que vem a pergunta de hoje. Será que você aprendeu a aprender? Porque eu vejo muitas pessoas trabalhando com coisas novas, e na nossa área tem muita coisa nova para se aprender todos os dias, mas eu vejo elas, na verdade, quase que orientadas, ou trabalharem orientadas a pequenas pesquisas, entendeu? E faz todo sentido, a gente só tem tantas horas durante o dia para poder fazer o nosso trabalho e tem cada vez mais saindo coisas novas que a gente tem que aprender, se atualizar e se manter relevante no nosso mercado, entendeu? Mas eu acho que tem outras formas de fazer isso. Eu acho que se você tiver um problema e pegar a mensagem de erro, colocar ela no Google e achar uma solução, por mais que você entenda o que aquela solução possa vir a fazer ou não, eu acho que tem outras formas de você aprender algo. Não por tentativa e erro, mas por análise de primeiros princípios, né? Numa tradução livre. Tá? Então, vamos falar sobre aprender a aprender. Usando o exemplo que a minha avó falou, que era usar as outras pessoas como referência, eu vou trazer duas referências aqui que eu acho que são bem interessantes. Tá? A primeira é de um guitarrista brasileiro famoso, chamado Kiko Loureiro, né? E ele tem vários cursos, e eu comprei alguns deles, porque eu acho muito bacana o trabalho dele, eu acho ele realmente um cara virtuoso. E uma coisa que eu sempre achei impressionante era a velocidade com que ele tocava, entendeu? Porque na época eu gostava de fritação. Hoje não é mais minha vibe, mas na época eu achava legal, né? E nos cursos dele ele falava muito sobre o quão sistêmico e metódico você devia ser com você mesmo para conseguir pequenos ganhos. Porque olha só o que acontece. No caso da música, você não tem nenhuma informação quando você começa a tocar. Então, em pouco tempo, você ganha uma determinada destreza e você começa a associar que se você passar mais tempo tocando o seu instrumento, que você vai continuar nessa progressão linear. Logo, mais tempo tocando, quer dizer que você vai ficar melhor. Mas existe um certo teto que você bate que parece que você não consegue passar. Como que você resolve isso? Porque esse é o tipo de coisa que não daria simplesmente você pegar essa frase, tipo, como tocar mais rápido, colocar no Google e realmente achar uma solução para você. Você pode achar métodos de conseguir fazer isso, mas você não acha a sua solução para o seu problema. E aí, no caso dos cursos dele, ele falava muito sobre como quebrar cada um dos movimentos, né, tanto de mão direita quanto de mão esquerda, para que tudo aquilo acontecesse ao mesmo tempo. Então, treinar só a mão esquerda bem devagar, mas bem um olhar bem crítico sobre o que você estava fazendo, tanto de quanto movimento você estava fazendo, quanta força você estava fazendo, posição do dedão, tensão e coisas do tipo. E depois ele fazia a mesma coisa para a mão direita. E depois ele ia aumentando gradativamente essa velocidade para construir essa base. Mas olha só que interessante, ele não usou o espelho dos outros para se espiar.
ele colocou um espelho na frente dele e se tornou crítico sobre as suas próprias ações para conseguir aprender os fundamentos, os primeiros princípios, de modo de se dizer, entendeu? Para que então ele conseguisse construir um edifício de técnica em cima disso, tá? Um outro exemplo que eu acho que era interessante falar para ti, que era um pouco mais próximo da nossa área, é um cara que trabalhou comigo, um grande amigo meu. Eu não pedi autorização para falar o nome dele, então não vou falar, mas ele trabalhou comigo em várias empresas e ele tem um negócio muito interessante que eu já vi ele envolvido com paintball, com bicicleta, com jogos, cara, desenvolvimento, o cara realmente é fora da curva. E uma coisa que eu achei sempre muito interessante dele era o hiperfoco, como a gente chama, que parecia que tudo que ele colocava a mão, ele ficava bom. Era realmente assustador. E o problema é que quando você simplesmente rotula algo como hiperfoco, dá a impressão que aquilo é proveniente de um dom. Mas se você olhar isso de forma mais analítica, mais fria, você consegue enxergar outras coisas. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu cheguei no escritório e ele já tinha chegado. Né? Eu nunca fui um cara que chega muito cedo. E aí ele tava com o teclado, né, com o programinha aberto, e ele tava com o teclado batendo os 2 dedos assim, ó. E apareceu um número na frente. Basicamente ele tava tentando ver com qual velocidade ele batia os 2 dedos para poder meio que treinar ele para usar o marcador e dar mais tiros por segundo. Esse tipo de quebra de problema é o que a gente chama de hiperfoco, mas na verdade ele teve o raciocínio de ser crítico com tudo que ele estava fazendo dentro do jogo, tem toda uma dinâmica, entendeu? E compreender áreas individuais onde ele podia crescer. Isso é fascinante. Eu acho que a gente podia fazer isso também nas coisas que a gente aplica no dia a dia. Dá para aprender só observando erros e efeitos? Dá para fazer. Uma outra forma é você, de repente, dar um passo para trás e tentar responder perguntas para você mesmo, como qual é o problema que essa solução resolve, esse framework resolve, essa tecnologia resolve? Por que esse problema que essa tecnologia resolve foi criado? De qual forma ele foi concebido? Quais são as primitivas que ele se utiliza para que esse problema seja resolvido? À medida que você faz essas perguntas mais parece que não tão objetivas, elas são um pouco mais filosóficas, mas à medida que você pergunta o porquê das coisas e dá um passo atrás para tentar imaginar como você, desenvolvedor, teria criado aquilo, você não só consegue imaginar coisas que você pode fazer que vai dar problema, mas também o mais importante, você consegue imaginar cenários onde aquela solução, aquele framework, aquela tecnologia não vai ser aplicável, não é a melhor ferramenta para aquele problema. E isso normalmente não está escrito, infelizmente, quando na página dos produtos, na página do GitHub. Eles falam as coisas boas, tem um monte de advérbio bonito, tá aí rápido e fast e legal pra caramba, mas não necessariamente ele fala, olha, para isso não usa. Então, dá um passo para trás, respira, seja autocrítico com as suas capacidades técnicas. Eu tenho certeza que você é bom em alguma coisa, mas olha para ti e vê aquilo que falta você polir na sua esfera de habilidades. E com aquilo, você tentar trabalhar criticamente, minimamente, sobre um princípio bem fundamentalista, começar de baixo, degrauzinho em degrauzinho, de baixo para cima. Como que você vai crescer naquela área para você se tornar uma pessoa cada vez mais completa profissionalmente, mais interessada em como as coisas funcionam, e talvez aquilo vai te abrir cada vez mais espaços para você gastar cada vez menos tempo com as coisas que hoje você gasta uma quantidade de tempo absurda. Então, corrigindo o ditado popular da minha avó, ou talvez melhorando ele, os espelhos dos outros servem para a gente se espiar, mas o nosso espelho serve para a gente crescer, para a gente se criticar e para a gente visualizar qual é a estrada daqui para frente. Até mais.